O evangelho da prosperidade é uma farsa, e se você buscar seguir aquilo que o evangelho falso prega, você vai acabar vivendo nesse ano, o ano de 2026, ou seja lá que ano você esteja assistindo esse vídeo, uma falsa promessa que não é a promessa que o evangelho verdadeiro traz. Oi pessoal, eu sou o Vitor Kaique, esse canal é o canal Fala Cristão, e aqui nesse canal eu busco falar de maneira um pouco mais prática aquilo que eu aprendo através das escrituras e aquilo que eu busco praticar do cristianismo, vivendo Cristo na prática. Eu sei que eu estou um pouco sumido aqui do canal, já faz alguns meses que eu não posto vídeo aqui, mas esse ano 2026, se Deus quiser, inclusive tá nas minhas metas desse ano voltar a produzir aqui pro canal, e eu quero voltar a ter frequência aqui. Então se você não é inscrito, caiu nesse vídeo de paraquedas, seja bem-vindo. Esse canal é um canal que ainda tá no início, mas se Deus quiser eu quero dar seguimento e quero evoluir cada dia mais naquilo que eu aprendo e naquilo que eu busco ensinar para você através desses vídeos. Então seja bem-vindo, senta, pega um café, pega uma água, e aqui é uma conversa rápida e prática de viver o cristianismo na prática. Como eu falei no início do vídeo, nós somos tendenciados hoje, e não somente hoje, eu acredito que essa seja uma linhagem que vem de muito tempo atrás, de buscar viver um evangelho onde Deus sempre tem alguma coisa a mais para nos acrescentar, como se Cristo Jesus não fosse o suficiente para nós. Existe uma imagem que circula na internet de uma criança, acho que eu vou tentar colocar essa imagem aqui do lado, de uma criança segurando um ursinho atrás dela, com medo de entregar para Jesus, e Jesus na frente dela com o urso maior, simbolizando como se Jesus tivesse coisa melhor para dar para aquela criança ou para nós, né, se colocando ali no lugar daquela criança. Mas aquela imagem, embora seja bonita, seja algo comovente que toca o nosso coração, é uma imagem falsa, porque aquilo que Cristo Jesus tem para nós, quando nós nos entregamos a Ele, não é uma casa, não é um carro, não é uma família estruturada, embora todas essas coisas sejam coisas boas, e eu quero para mim, eu não sei para você se essas são coisas importantes. É óbvio que a gente quer prosperar, é óbvio que nesse mundo, porque esse é o jogo do mundo, a gente crescer, aprender alguma coisa que vai nos trazer um ganho financeiro. É óbvio que todos nós queremos viver uma vida boa, só que o evangelho não nos promete vida boa. Pelo contrário, Jesus Cristo nos promete que nós iremos sofrer, que nós iremos padecer as dores do evangelho. Então, embora todos nós queremos, acho que é inato da vontade humana querer coisas boas, o evangelho não deve ser um meio para alcançar essas coisas. E quando nós pedimos a Deus e somente coisas materiais, Deus, eu quero um carro, outra hora nós queremos, Deus, eu quero o celular que acabou de lançar, ou nós queremos coisas e coisas e coisas e coisas e coisas, nós esquecemos de que a coisa mais preciosa que Deus poderia nos dar é Cristo Jesus. Cristo Jesus pregado no madeiro. Não foi Cristo Jesus com uma coroa de glória, ainda não. Foi Cristo Jesus pregado no madeiro. A coisa mais preciosa que Deus teve para nos dar e tem até a eternidade para nos entregar foi o seu Filho amado. E essa sempre deve ser a verdade do Evangelho. Por isso que nós não devemos nos aproximar de Deus com a esperança de que o melhor que Ele tem para nós é um carro, o melhor que Ele tem para nós é uma casa grande, uma casa espaçosa, para ter uma família. Não, todas essas coisas são boas e eu acredito que Deus pode acrescentar. Só que todas essas coisas devem girar ao redor da coisa mais preciosa, do maior tesouro que Deus nos deu, que é Jesus. Então aqui eu não estou falando, não busco ser hipócrita. É claro que eu desejo viver o melhor da terra, como nós costumamos dizer. É óbvio que eu busco ter coisas boas, é óbvio que eu quero ter um conforto de vida, receber um salário bom, ganhar coisas boas, viver de maneira digna. Só que todas essas coisas devem girar ao redor de Jesus. Todas essas coisas devem ser para a glória de Deus. Todas essas coisas devem ser para a glória do Senhor. E não colocar o Senhor como mordomo de que, hoje eu quero um carro novo, então eu vou usar Deus para alcançar esse carro novo. Hoje eu quero que a minha empresa dê mais lucro, então eu vou buscar a Deus para que Ele seja o abençoador. Eu acredito que Deus possa nos abençoar de maneira a nos prosperar, a trazer coisas boas para a nossa vida. Só que isso tudo é como consequência de uma vida que nós amamos Ele acima de todas as coisas e que Ele é o centro, e todas as outras coisas vêm
somente nos fazer parte, sabe? Com o entendimento sempre de que todas essas coisas são passageiras, de que o carro ele se desgasta, a casa ela se desgasta, a família cresce, o tempo passa, as coisas mudam, evoluem, mas aquilo que Deus nos deu desde a eternidade, que é Cristo Jesus, permanece conosco para sempre. E esse é o nosso maior tesouro, essa é a maior bênção, essa é a maior dádiva do Evangelho, por isso nós não podemos esquecer. Então, que esse ano de 2026, como eu falei para você, eu busco continuar crescendo no intelecto, continuar crescendo, conhecendo a Cristo, só que a minha maior vontade para esse início de ano é conhecer quem Deus é e ter nele a minha maior satisfação. É óbvio que nesse ano, como eu falei para você, eu escrevi aqui nesse meu caderno algumas metas que eu busco ter esse ano. É óbvio que eu quero conquistar coisas, eu quero estar em lugares novos, só que tudo isso tendo Jesus como centro, acreditando de que sim, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, mas que nenhuma outra, qualquer coisa que Ele possa me dar vai ser maior ou melhor do que Cristo Jesus pregado no madeiro, porque essa bênção me trouxe a salvação, essa bênção liberta a minha alma do pecado, essa bênção me traz comunhão com Ele, e essa é a minha maior vitória, a vitória de Cristo Jesus, que me traz vitória sobre o pecado. Então, que esse vídeo possa ter acrescentado alguma coisa na sua vida. Se você gostou, como eu falei, eu não tenho muito costume de gravar aqui pro YouTube, embora no passado eu tenha gravado bastante. Quando você para de fazer uma coisa, é muito doido como você perde o hábito de fazer. Então esse ano, se Deus quiser, eu quero voltar com tudo aqui pro canal. Se inscreve aqui no Fala Cristão se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu posto um pouco mais da minha rotina. Como um CLT, eu trabalho normal, tenho minha rotina normal. E lá eu posto um pouco mais da minha rotina, então vai ser um prazer te acompanhar lá. Curte o vídeo, compartilha com alguém e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.